plataformas, né, como, enfim, o Blackboard e Canvas e assim por diante. Alguns exemplos muito rápido, nós temos então aí um foco um pouquinho mais direcionado aí às habilidades, ou enfim, as áreas, né, de STEM, de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, aqui nós temos alguns exemplos reais, né, de tipos e áreas, né, da informação, como ciência da computação, enfim, através ali de dados bem específicos, de programação, por exemplo, química também, que geralmente traz ali fórmulas, né, que são bem específicas e distintas, a matéria também aí de matemática, com todas as equações, todos os problemas aí propostos, a parte de economia, que possivelmente também tem ali uma união, né, possivelmente de algo redigido, uma explicação, assim como gráficos e informações que precisam ser novamente feitas através de um texto ou de um gráfico específico. Também na área e na matéria de física, com possivelmente também esses gráficos, essas equações e assim por diante. Na área de engenharia, como vocês podem ver aqui do lado direito superior, e na parte de biologia, que também traz aí uma questão mais específica de redação, né? Ok. Deixa eu só verificar uma questão aqui de configuração e já retorno. Ok. Professores e professoras, se vocês tiverem dúvidas específicas, eu estou, então, só na parte inicial, fazendo alguns comentários aí do Gradescope, e nós já abrimos para perguntas e respostas. Eu acredito que o botão esteja habilitado, né, de perguntas e respostas, e o Q&A, e nós podemos fazer esse processo seguindo aí todas as perguntas que vocês fizerem. Só mais um minuto, por favor. Ok. Bom, eu vou continuar, então, só para nós seguirmos aí com as principais questões, então, novamente, do Gradescope. De uma forma também bem objetiva, e nós vamos entrar aqui na plataforma para mostrar, né, todos esses itens, que eu queria destacar, então, como vocês podem ver, que nós temos tipos específicos, né, de tarefas, exames, lição de casa e assim por diante. Então, o primeiro item aqui seria a parte de exames, né, onde, por exemplo, o aluno ele pode digitalizar através do aplicativo dele o próprio trabalho, né? Ele possivelmente ele escreveu e respondeu todas as perguntas, né, que o professor enviou previamente. O próprio aluno tira uma foto, digitaliza e envia através da ferramenta. Ou o professor recebe, né, todos esses documentos e, de alguma forma, também faz o upload através do escaneamento desse conteúdo. E aí nós temos, a partir do número 2, a entrega das notas, o envio e a exportação aí de todo esse conteúdo para que os alunos recebam, né, todas essas informações. E, claro, o item número 4, uma parte muito importante, é a análise detalhada que o professor consegue fazer para verificar a eficácia dessas atividades, né, ou exames e assim por diante. Então, aqui nós estamos no item de exames, como está destacado. Vale lembrar, eu coloquei de propósito, então, essa página especificamente aí com o aplicativo.
porque é o mais comum, né? Quando nós temos aí uma tarefa que é enviada pelo professor e o professor libera esse conteúdo para ser recebido pelos próprios alunos, nós temos, então, o aplicativo do Gradescope, que possibilita que os próprios alunos escaneiem, tirem uma foto e enviem, submetam todo esse conteúdo para que o professor consiga acessar na própria plataforma. Então, novamente, tem uma questão de segurança, né, de não manusear essas provas escritas e, novamente, nós temos tudo de uma forma segura no aplicativo e na própria plataforma, né? Então, alguns exemplos aqui rápidos. Da mesma forma, então, eu só quis destacar o aplicativo e nós temos também uma possibilidade da atividade específica de lição de casa, né? Então, os alunos novamente enviam o trabalho, eles carregam, né, os seus PDFs ou fotos de trabalhos, o professor faz toda a análise e utilizando ali as rúbricas, o que os alunos acertaram, erraram, os comentários e assim por diante, e também a exportação desse conteúdo através enfim, de detalhes específicos baseados em estatísticas, dependendo de etiquetas específicas que foram criadas. Eu vou mostrar isso de uma forma mais detalhada. E aqui, na parte final, nós temos uma análise dos dados que, novamente, é feita pelo professor. Bom, seguindo aqui o terceiro item, nós temos também atividades específicas de programação ou de código. Então, novamente, os alunos podem fazer esse upload ou submeter, né, esses códigos de atividades específicas. Novamente, existe aí a entrega, né, das notas, o professor verifica ali se os códigos estão similares ao que foi proposto por ele, ou se existem diferenças, partes específicas que foram corrigidas, e, novamente, esse conteúdo pode ser exportado e as notas enviadas para o aluno, e o aluno recebe esse feedback, esses comentários, esses itens de rúbrica para saber exatamente o que ele faz, né? E aí também, na última parte, o professor, novamente, consegue verificar de uma forma mais abrangente pontos de melhoria, possivelmente algumas etiquetas ou alguns códigos que o próprio professor identificou, e ele pode verificar novamente e ensinar aquela parte que os alunos possivelmente tiveram mais dúvidas, né? E o último item são as folhas de resposta. Então, eu estou me baseando aqui por esses ícones na parte superior. Então, na folha de respostas, claro, nós temos, enfim, todos os itens ali delineados e marcados, né, na própria folha de resposta, e dependendo da chave criada e as respostas que foram dadas pelo aluno, o próprio sistema faz uma comparação para ter certeza que a atividade está correta, ou, claro, existe algum comentário ali que o professor precisa fazer. Então, existe, novamente, essa chave de resposta, a digitalização das folhas de resposta, a comparação, né, para verificar ali o que foi acertado por cada aluno, e a exportação dos dados e a análise que o professor consegue tirar numa conclusão do que foi literalmente feito nessa prova específica, né? 70% dos alunos acertaram a questão X, enfim, uma série de estatísticas que, novamente, guiam o professor para dar esse conteúdo de uma forma diferente na próxima vez e verificar novamente todas essas estatísticas, ok? Bom, muito bem. Eu vou agora para a parte um pouquinho mais prática e verificar se possivelmente nós temos aqui algumas perguntas no chat. Então, eu vou pausar só alguns segundos e nós já voltamos com a própria plataforma e nós verificamos aí algumas dúvidas que vocês tenham, ok? Então, só um minuto de paciência. Vou verificar aqui no chat se nós temos alguma pergunta específica. Ok. E também na seção de perguntas e respostas.
Ok. Bom, professores e professoras, então agora nós vamos por uma parte um pouco mais prática, então eu vou rever aí todo o processo de criação da conta do Gradescope e depois, novamente, nós verificamos se existem algumas perguntas ou possíveis dúvidas em relação à plataforma. Bom, o primeiro passo, caso vocês, né, já tenham criado, nós vamos pedir só para vocês terem um pouquinho de paciência para nós irmos para a fase seguinte, mas nós temos uma página aqui dedicada, então, a todo o conteúdo específico do Gradescope em português. Então, o primeiro passo seria literalmente verificar, eu vou colocar aqui no chat essa informação, e nós conseguimos nos inscrever aí com todos os itens que eu já comentei, né? Os tipos de atividade, vocês podem possivelmente aqui rever, né, esses itens, e na parte de cadastrar, vocês entrariam aqui com as informações básicas em relação a nome, sobrenome, instituição, enfim, como ficou sabendo sobre o Gradescope especificamente, e, no caso, um código de convite que no momento não precisa, então essa informação é opcional, e vocês podem, então, criar a conta de vocês através, novamente, dessas informações, né? Possivelmente, todos que estão assistindo essa sessão são professores, mas também nós temos a possibilidade de se cadastrar como aluno, como eu comentei, através da utilização do aplicativo do Gradescope. Então, o aluno consegue tirar uma foto, escanear o documento para que ele submeta para o próprio professor. Ok? Então, esse seria o primeiro passo. Eu coloquei as informações aqui dessa página de cadastro e registro aqui no próprio chat, então eu convido todos vocês a se cadastrar para conhecer um pouquinho melhor, caso ainda não tenham feito isso. Bom, uma vez na plataforma, depois de cadastrado, vocês terão aí a possibilidade, então, de verificar cursos específicos. No caso, enfim, aqui eu vou trabalhar mais com esse curso aqui de conhecimentos gerais. Agradeço também, nós temos algumas pessoas da equipe aqui da Turnitin colocando algumas informações aqui no chat. Obrigado, Vanessa. Então, novamente, nós temos aqui cursos específicos e vocês podem verificar que possivelmente, enfim, nós temos aqui dois tipos de atividades e tarefas, onde uma já foi completamente corrigida e avaliada, né, em 100%, e uma outra que ainda vai ser avaliada, né? Bom, então, o primeiro passo aqui seria literalmente começar uma tarefa específica e nós colocarmos um arquivo específico que, novamente, já foi elaborado pelo professor. Então, vou só recapitular essa parte. O professor, ele coloca, né, ele elabora um PDF, um arquivo que tem um template, né, com essas perguntas, então com os variados temas, né, de ciência, tecnologia, matemática e assim por diante. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente esses documentos. Por exemplo, eu já tenho, então, inclusive, um documento que já foi elaborado com esse template. Desculpa, deixa eu só retomar aqui. Então, eu já tinha feito essa fase. Então, esse é o template que eu já tinha elaborado. Então, o professor ele fez, né, elaborou essas questões. Eu tenho aqui as regiões, né, de nome que o próprio sistema consegue identificar, um código específico, né, que possivelmente é um código da turma, um código do aluno e assim por diante, e as questões que estão aqui destacadas como de matemática, uma pergunta específica sobre equação integral, uma equação normal, digamos, a atividade de geografia
e, por exemplo, aqui a atividade de química. Então, todas essas atividades elas foram já salvas ali na parte, né, da estrutura, e nós temos a possibilidade, claro, de inserir previamente também alunos que estão relacionados a essa matéria. Então, aqui vou só mostrar então a lista, né? É muito fácil de fazer o upload, né, desse conteúdo através de listas de alunos. Então, novamente aqui, esses alunos eles foram previamente cadastrados através de uma lista de Excel, onde todos os nomes ali estão destacados, e nós temos novamente, enfim, o conteúdo entregue, e nós também verificamos aí se esse conteúdo foi literalmente avaliado e visualizado também pelo aluno, e a data onde essas informações foram registradas, né? Então, vou voltar aqui rapidamente e vou especificamente verificar aqui, na verdade, uma atividade, então, que eu vou iniciar, né, verificar essa avaliação. Bom, então, novamente, uma vez que nós colocamos o template e os alunos tiveram acesso a esse template, né, essa prova, essa lição de casa e assim por diante, os alunos eles podem possivelmente fazer o download e redigir, né, nessa prova específica, e submeter as lições que foram colocadas pelo próprio professor, né? Aqui eu estou, então, na parte da correção especificamente, né? Então, o próprio sistema ele fez um agrupamento inteligente, através, por exemplo, de inteligência artificial, mas também nós podemos fazer essa correção de forma unitária, né? Se nós gostaríamos de nos deslocar ali de prova a prova, mas é muito mais interessante, possivelmente, a utilização da inteligência artificial, porque nós nos deslocamos e agrupamos todas essas respostas de uma forma mais específica, né? Então, aqui o próprio sistema já me avisou que há esses 3 grupos de provas que atingiram aí 17 respostas específicas, e possivelmente 3 respostas que não foram agrupadas, porque o sistema identificou características específicas, né? Então, eu tenho esse grupo aqui, o grupo número 1, onde eu tenho a resposta completa, né? O número 2, faltando aí, possivelmente aqui, a constante, e o item número 3, faltando o meio ponto, ou exatamente, enfim, o meio associado ali com o x ao quadrado, né? Então, eu já identifiquei que esses grupos estão separados, e eu vou na sequência para avaliar as próximas respostas. Então, novamente, aqui eu verifico o grupo número 1, o grupo número 2 e o grupo número 3, e essas 3 respostas, elas não se encaixam em possivelmente nenhuma das categorias, mas se eu identificasse que alguma delas estaria numa dessas categorias, eu simplesmente arrastaria e colocaria num grupo específico, por exemplo, como essa, né? Eu posso voltar facilmente, identificando aqui também, então, os itens de rúbrica ou a pontuação, né? A pontuação que eu gostaria de dar para cada uma desses agrupamentos de resposta, né? Aqui, então, o sistema me dá um resumo específico, né, do que está acontecendo com essas respostas. Então, eu tenho ali 3 grupos contendo 18 itens, né? Novamente, os alunos enviaram essas páginas individualmente, e o próprio sistema conseguiu agrupar de forma inteligente e muito rápida todas esses 3 grupos de resposta, né? E esses 2, que é um ponto de interrogação e um aluno que escreveu não sei, a gente pode, enfim, dar a nota e caracterizar ali rapidamente, né? Ok, então aqui nós estamos seguindo ali para
a correção e nós vamos, então, colocar aqui os itens de rúbrica, né? Então, vocês podem verificar que nós estamos aqui no grupo que tem 9 submissões, 9 envios. Eu tenho, claro, os nomes, né, dos alunos identificados e eu posso verificar, então, que esse item aqui está literalmente correto. E aí eu, enfim, mudo aqui, ali inicialmente estava em inglês, eu posso então colocar esses itens de rúbrica em português e fazer comentários, enfim, da forma que for mais fácil. Uma caixa de texto ali que nós podemos colocar comentários. Então os alunos, eles inclusive recebem feedback, eles não simplesmente veem o que está certo ou errado, mas eles têm um direcionamento melhor e possivelmente alguns comentários, né? Enfim, revisamos, por exemplo, esse conteúdo na semana passada, enfim, um comentário aí para o aluno. Então, simplesmente selecionando aqui, né, o item, o próprio sistema vai caracterizar essas 9 submissões ou esses 9 envios e eu posso ir para o próximo grupo de respostas, né? Então, aqui eu verifico que a aluna Maria esqueceu ali do meio ponto, então possivelmente eu crio um item distinto de rúbrica, né? Por exemplo, faltou o meio ponto. E aí eu seleciono esse item e coloco a pontuação. Se eu acredito que ela esqueceu, enfim, todo, né, o conteúdo, eu posso retirar aí todos esses pontos, né? A pontuação total, então, aqui é 3, né, para essa atividade e 3 para essa, num total da matéria de matemática de 6 pontos. Então, eu posso, novamente, verificar aqui e criar esse item de rúbrica e selecionar. Vale lembrar que nós sempre precisamos ou usar o teclado para verificar ali o item da rúbrica ou selecionar com o mouse o item específico, né? Então, novamente, aqui eu estou num grupo já classificando. Aqui também eu identifiquei que é um outro item de rúbrica que eu preciso fazer um comentário, eu preciso destacar ali para o aluno, e eu coloco, faltou, por exemplo, a constante C, né? E, novamente, quando eu estava avaliando, né, enquanto eu estava avaliando a atividade, eu possivelmente posso, como professor, claro, mudar de opinião ou mudar de ideia, né? Se eu, na atividade, por exemplo, anterior, eu tirei toda a pontuação do aluno porque eu identifiquei que ele esqueceu possivelmente um item, eu posso, por exemplo, voltar, né, e rever a minha correção, e isso já é replicado para todas as correções que eu fiz anteriormente, né? Isso é muito comum, professores. Nós estamos ali diante de um universo de 100 provas, 50, 200 e assim por diante, e conforme nós vamos corrigindo, nós propusemos, né, a atividade, mas nós não pensamos possivelmente em umas respostas muito criativas ou respostas distintas que novamente nós não tínhamos nenhuma previsão, né? Então nós podemos novamente voltar, né, para esses itens e reavaliar cada uma dessas questões, identificando aí esses pontos conforme o aluno novamente acertou ou errou questões específicas, né? Então esse grupo, novamente aqui eu tenho o grupo que só respondeu, então, meio x ao quadrado, com 4 submissões, e através da correção de uma que está na tela, eu acabo corrigindo ali um universo maior de alunos, né? Bom, aqui eu entendo, né, que o aluno, literalmente, o Fábio, ele não conseguiu aí responder esta questão, e como eu identifiquei como professor que as partes mais importantes que faltaram foram o meio ponto e a constante C,
eu posso, por exemplo, selecionar aqui 2 itens da rúbrica e possivelmente fazer um comentário, né? Rever, por exemplo, e aí o aluno vai novamente receber esses comentários. Da mesma forma que o aluno colocou um ponto de interrogação na anterior, e nessa aqui respondeu como não sei, né? Então eu posso selecionar aqui itens específicos como eu comentei, que para mim o mais importante é que ficou faltando as partes mais importantes, novamente, da equação integral, o meio ponto e a constante. Então eu posso selecionar e de uma forma bem rápida nós avaliamos aí uma atividade de equação integral de uma forma bem rápida, novamente através do agrupamento dessas questões dos alunos. Só para, então, recapitular aqui, eu fiz um upload, né, eu submeti 20 provas de alunos, conforme vocês viram, e novamente, rapidamente, de uma forma muito sucinta ali, pelo agrupamento, né, da inteligência artificial, nós conseguimos, então, corrigir todas essas questões, né? Então, novamente, aqui uma questão específica, né, de matemática, né, de equação integral, e vou também mostrar para vocês uma questão diferente aí de geografia, né, por exemplo, onde previamente eu já tinha então colocado esses grupos só para facilitar, né, a demonstração. Aqui eu simplesmente solicitei para os alunos identificar o país, né, o caso o Brasil, e nós temos grupos que já foram colocados ali em numa síntese, né, de respostas. Então, nós temos grupos ali do Brasil, da Argentina, Colômbia, Bolívia e assim por diante. Então, eu posso simplesmente verificar, né, esses itens e, novamente, dar, né, os itens das rúbricas para verificar se as respostas possivelmente estão corretas ou incorretas. Então, rapidamente aqui. Então, esse item de rúbrica. Aqui eu vou criar, né, uma rúbrica. E posso fazer, claro, os comentários ali e possivelmente verificar a nota que eu daria, né? Se eu possivelmente identificar um critério diferente, o aluno possivelmente errou porque faz fronteira com outro país e assim por diante. Então, novamente, eu posso verificar aqui essa criação das rúbricas, né? Sempre lembrando, né, de ou usar o teclado, né, apertando, por exemplo, a tecla 3, 2, 1, ou retirando também, ou selecionando com o mouse o item que vocês estão literalmente selecionando e atribuindo a nota que vocês querem para cada item avaliado, né? Ok, e aqui novamente também. Então, novamente, da mesma forma que nós fizemos ali com a equação integral, nós temos uma questão específica de geografia que também foi corrigida de uma forma muito rápida através desse agrupamento, e aí nós conseguimos, enfim, verificar esses grupos, identificar os itens, né, da rúbrica e atribuir a correção de cada grupo a esses itens e corrigir 20 provas de alunos com respostas variadas de uma forma muito rápida e muito tranquila, né, através, novamente, do próprio sistema. Muito bem. Bom, na sequência, eu vou, então, só voltar aqui a uma tarefa completamente corrigida,
e só queria destacar a parte das estatísticas, né? Então, professores, novamente, quando nós temos ali todo o universo da prova que foi corrigida, nós temos informações muito importantes que podem servir como um parâmetro para as nossas próprias aulas, né? Nós conseguimos verificar pontos de melhoria, nós conseguimos verificar se o aproveitamento está possivelmente ali acima de 70% e assim por diante. Então, aqui eu tenho novamente como verificar, né, essas matérias. Eu posso, por exemplo, criar essas rúbricas, né, desculpa, essas etiquetas de, por exemplo, conteúdos que foram ministrados de forma virtual ou de forma presencial. E aí nós conseguimos verificar essas estatísticas de uma forma mais concisa, né, uma forma mais detalhada. Então, aqui eu criei essas etiquetas virtuais, enfim, matérias específicas ali de exatas, humanas, o conteúdo presencial e assim por diante. E aqui nós temos, então, todo o desvio padrão, o que os alunos acertaram, erraram, as estatísticas, mais de 70% e assim por diante. E nós podemos também separar, então, por essas etiquetas que muitas vezes nos ajudam muito, né? Se você tem uma prova, então, com itens muito variados, né? Exatas, humanas, novamente o conteúdo que foi dado de forma presencial ou virtual, nós conseguimos verificar se esse conteúdo possivelmente foi mais eficaz num formato ou num outro, ou ainda numa matéria específica, em outra matéria, criando essas etiquetas e novamente verificando aqui todas as estatísticas em relação a cada um dos tipos de conteúdo, né? Então, novamente, aqui a gente tem as perguntas, né, de cada parte das etiquetas que foram atribuídas àquela etiqueta, as pontuações individuais, né, de cada pergunta, cada questão, e, novamente, as médias que são tiradas automaticamente aí com todas essas informações de forma bastante elaborada. Muito bem. Bom, eu vou, então, só voltar aqui rapidamente para os cursos, e estamos acompanhando aqui o chat e as perguntas e respostas. Então, professores e professoras, se vocês tiverem dúvidas mais específicas e gostariam aí de verificar alguma informação específica sobre o Gradescope, por favor, façam as suas perguntas através ali da sessão de perguntas e respostas, né? Então, novamente, só para recapitular, eu convido todos vocês, nós colocamos no chat aqui a página onde vocês se registram, né, para criar essa conta freemium. Então, nós convidamos todos vocês novamente para conhecer um pouco mais o Gradescope, rapidamente colocando o seu nome, sobrenome, o e-mail da sua instituição, possivelmente aqui a sua própria instituição, que, se não estiver cadastrada, será cadastrada, e perguntas opcionais aí de código de convite e mais informações sobre como vocês conheceram, né? Pode ser possivelmente aí numa visita de um evento ou num webinar ou alguma interação que vocês tiveram com a Turnitin. Vale lembrar também, então, que a Turnitin possui outros tipos de ferramentas, né? Então, essa ferramenta é completamente focado ali na avaliação, né, de provas, por exemplo, no formato em papel, que são digitalizadas de forma muito rápida e fácil. E, novamente, a Turnitin também possui uma série de produtos específicos em relação à integridade acadêmica, né? Bom, nós temos uma pergunta aqui, eu vou ler. É possível incluir questões discursivas ou com respostas mais complexas? Exemplo, todo o desenvolvimento de uma equação. Ok. Rafael, se eu entendi a sua pergunta de forma correta, então a resposta é sim, né?
Dependendo, vou mostrar aqui até novamente a área específica e as respostas que foram dadas ali pelos alunos. Então, por exemplo, aqui, esse é um lote que foi feito, foi escaneado, né, com todas as respostas desses 20 alunos. Eu vou exibir aqui rapidamente, né? Então, eu tenho a atribuição de cada nome de aluno com as questões, né, específicas. Esse aqui foi a atividade específica, né, do Fábio. Então, seria possível, sim, como eu comentei, destacar aqui uma área, né, específica de matemática, de, enfim, biologia, geografia, química e assim por diante, e identificar novamente se esse aluno redigiu, além de uma equação, além de uma resposta específica, se ele fez algum comentário, tanto dentro do template, como possivelmente muitos alunos eles escrevem bastante, ou tem a letra maior, eles utilizam o verso, né, dessa folha, a gente consegue realmente identificar essas áreas, né, de respostas. As áreas de respostas são as mais lógicas possível, aqui, claro, na área específica de matemática, na área específica de geografia, química e assim por diante, mas como eu comentei, alguns alunos, eles possivelmente respondem no verso, ou eles escrevem aqui na própria digitalização, vire a folha, continua na próxima página, e eles enviam uma digitalização com 2 páginas, né? Então, todos os alunos, vamos supor, 19 alunos responderem em uma página e um aluno respondeu em 2 páginas por extenso, numa folha extra, né? Então, Rafael, espero ter respondido a sua pergunta, né? Então, novamente, é possível incluir questões discursivas ou com respostas mais complexas. Eu vou até voltar aqui rapidamente. Eu quis mostrar, então, toda essa questão da identificação, né, das áreas que nós podemos fazer e, claro, nós podemos arrastar especificamente, então, para as áreas de resposta. Então, novamente, se vocês quiserem definir, aumentar ou diminuir aí essas áreas de resposta, nós conseguimos sim contemplar essas perguntas, questões discursivas, né? Um exemplo de forma bastante rápida aqui, só voltando aos slides, nós temos novamente então essa questão aqui de biologia, onde nós temos um enunciado em texto, né? E o aluno redigindo ali toda a análise, né? Toda a resposta de uma forma discursiva. Ok. Eu verifiquei que o Rafael, então, fez um comentário positivo, que eu acho que eu respondi a pergunta dele. Muito obrigado. Bom, professores e professoras, então eu queria fazer uma proposta um pouco mais prática, né? Eu queria verificar se vocês já criaram as contas de vocês, se vocês já conseguiram criar tarefas específicas, né? Selecionar possivelmente ali uma sala e conseguiram colocar em prática aí a criação de uma tarefa, de um curso, para que, novamente, nós possamos ajudá-los com algumas perguntas pontuais. Então, novamente, a pergunta é, professores, conseguiram já se cadastrar no site através aqui, né, do convite que foi colocado no próprio link aqui no chat, né? Então, se vocês não fizeram isso, convidamos todos os professores e professoras para que façam isso, para que conheçam a ferramenta. E, caso tenham feito isso, se vocês, novamente, já conseguiram criar esses cursos específicos, vocês podem criar cursos testes, né? E vou voltar aqui rapidamente. Vou até mostrar de uma forma rápida, e se vocês puderem se manifestar, eu agradeço. Então, aqui, curso de 7 de dezembro. Nós escolhemos, né, possivelmente ali os períodos e rapidamente criamos esse curso. Então, eu vou repassar
essa parte, porque, novamente, professores, essa é a parte que geralmente nós ficamos ali mais presos, né? Quando literalmente nós temos a criação de uma tarefa específica, né? Então, eu criei esse curso, vou criar essa tarefa específica. Vocês podem verificar, então, que nós temos uma série de tipos de tarefas, né? O exame, que foi um que eu fiz mostrando rapidamente aqui com um template, e vou mostrar uma fase prévia. Voltando aqui à pergunta do Rafael, existem sim lições de casa ou conjunto de questões que são feitas de uma forma mais livre de um template, como vocês estão vendo aqui, né? Então, nós temos o aluno simplesmente respondendo ali número 1 e a resposta, né, redigida, discursiva, a resposta número 2, e da mesma forma. Então, nós sim conseguimos criar tipos de tarefas ou atividades distintas, né? Aqui também nós temos, como eu mostrei, então, a folha de respostas. Se vocês estiverem trabalhando, né, possivelmente aí num colégio de larga escala, que vocês precisam avaliar uma quantidade muito grande de alunos, é uma solução que já está pronta, claro. Então, nós temos a folha de respostas, né, de múltipla escolha. Nós temos também aqui a possibilidade de elaborar tarefas de programação e as tarefas online, que são atividades que nós literalmente montamos ali rapidamente junto com, enfim, um professor assistente, ou nós podemos elaborar e voltar a essas perguntas para literalmente submeter e enviar para os alunos em momento oportuno. Então, só para mostrar aqui rapidamente, eu vou colocar essa tarefa. Vou selecionar, então, aquele template que eu tinha previamente elaborado, né, que é a tarefa aqui. Nesse caso, eu estou selecionando que eu mesmo vou receber esse conteúdo, então todos os alunos vão receber, imprimir, redigir, né, nessa prova e enviar um PDF ou uma foto desse conteúdo que foi elaborado por eles, né? E eu posso criar essa tarefa de forma rápida aqui, baseado novamente nesse PDF. Eu crio as regiões específicas aqui de nome, identificação, né, de um número do aluno e assim por diante. E aqui eu tenho a estrutura dos tópicos, né? Então, eu vou adicionar aqui uma pergunta de matemática e vou criar esses dois subgrupos, porque nós temos matemática 1.1 e 1.2, então eu crio os subgrupos aqui de equação integral e que já está selecionado, eu arrasto aqui para a área específica e, na sequência, a atividade simples de equação, né? Então, professores, novamente eu estou voltando, né, um passo para mostrar para vocês que, geralmente, essa é a parte que nós recebemos comentários dos próprios professores, que é a parte que nós ficamos ali mais, enfim, travados, digamos. Então, eu estou mostrando para que vocês criem suas tarefas e tentem fazer essas atividades com os seus alunos, né? Possivelmente selecionando grupos, né, específicos, um grupo teste, elaborando, né, esse template de perguntas e fazendo aqui, então, as marcações de atividades em relação a cada grupo ou pergunta, né? Aqui, então, eu tenho o item inteiro de matemática, com a equação integral e uma equação normal, digamos, e aí as perguntas, por exemplo, aqui de geografia, que eu já vou colocar nesta área específica,
e vou simplesmente colocar o nome dela, né? E a próxima pergunta é uma pergunta de química. Então, opa, deixa eu retirar aqui. Vou voltar esse ponto. Aqui, então, a questão de geografia. A pergunta de química é um item isolado, né? Então eu não vou selecionar aqui esse botão de mais, porque ele criaria essas subperguntas, como ficou aqui no caso de matemática. Então aqui eu coloco uma pergunta específica, que é a pergunta de química, e eu desloco a área de resposta do aluno para mostrar que no template nós vamos levar em consideração, né, a verificação por inteligência artificial vai detectar essa área específica como a área de respostas. Mas, novamente, Rafael, é possível ver se o aluno redigir, por exemplo, nesse espaço aqui em branco, nós conseguimos, através da própria identificação, né, a inteligência artificial agrupa as respostas, mas nós conseguimos ver as respostas individualmente para que, se o aluno escreveu algo diferente, se ele escreveu ali, enfim, um texto explicando ou algum detalhe adicional, nós conseguimos também contemplar, aumentando ou diminuindo a área, e nós sempre conseguimos visualizar o arquivo do aluno final, né, o arquivo completo. Então, é possível verificar novamente se ele escreveu algo adicional, né? Bom, uma vez feita toda essa estruturação, eu posso salvar, né, esse conteúdo. E agora sim, então agora nós estamos aqui na parte da verificação do próprio conteúdo que foi enviado pelos alunos. Como vocês podem verificar, vou aumentar aqui um pouco. Nós temos essas páginas que foram digitalizadas dos próprios alunos, né, uma a uma, com todas as respostas, e eu posso, então, fazer o upload. Esse conteúdo, novamente, foi previamente enviado para os alunos, eles fizeram essas atividades, né, num papel específico, digitalizaram através do escaneamento de um PDF ou através de uma foto e enviaram para o próprio sistema, através do aplicativo deles, do Gradescope, que os alunos instalam nos seus smartphones, e nós temos a visualização, então, desse lote específico. Como eu comentei, nós conseguimos entrar ali e visualizar a resposta de cada aluno, né? Se eu tiver alguma dúvida, eu posso ampliar aí esse conteúdo e, novamente, verificar se está tudo ok. Aqui o sistema, então, me indicou que está tudo ok. Esses usuários, né, foram literalmente, enfim, submetidos aqui. Facilmente também, nessa turma específica, eu ainda não fiz nesse, como eu criei agora, o sistema não conseguiu identificar essa lista de alunos, mas essa lista já existe. Então, se vocês colocarem a lista de alunos previamente, o sistema vai identificar, né, a resposta e os nomes dos alunos literalmente em cada um dos itens aqui. Então, novamente, o sistema ele conversa completamente entre si. Então, nós fazemos o upload da lista de alunos, nós fazemos o upload de todos os envios dos alunos e o sistema ele conversa e nós temos novamente todos os alunos ali mapeados e identificados de uma forma muito rápida. Aqui, como eu não tinha feito o upload neste curso específico que eu acabei de criar, nós não conseguimos visualizar, mas é muito fácil de fazer isso através, novamente, do upload dessa turma, ok? Muito bem. Bom, professores, nós estamos nos encaminhando aí para o final da sessão, quero respeitar o horário de todos. Muito, muito obrigado pela participação de vocês. Pelo que eu verifico aqui, pelo menos no chat e no Q&A,
Então, as perguntas mais específicas foram em relação a essas questões discursivas com respostas mais completas, né? Então, nós conseguimos, sim, identificar, né, essas áreas enfim, resposta dos alunos. E, novamente, a gente queria, então, recapitular. Professores, se vocês não criaram as suas contas, por favor, criem as suas contas, né, através da nossa página dedicada aqui, com conteúdo completamente em português. Façam um teste. O ano que vem é possivelmente um ano muito importante, né? Vocês estarão aí com as pilhas recarregadas. Talvez selecionar aí turmas específicas para que vocês consigam colocar em prática, né? Vale lembrar, então, que existe um aplicativo, o aluno pode submeter o trabalho deles de uma forma muito rápida e simples, através de uma foto ou de um PDF enviado para a própria plataforma. Vocês têm a possibilidade de criar, então, essas contas freemium. Novamente, então, a Camila está colocando aqui no chat. Obrigado, Camila. E se vocês... o primeiro passo, é claro, como eu fiz agora, é criar literalmente um curso, criar esse template de atividades, enviar para os alunos e receber essas respostas. Quando vocês fizerem esse processo, vocês romperão a barreira positiva do Gradescope, que é, na verdade, colocar a ferramenta em prática, né? Então, novamente, convido todos a se cadastrar, criar a sua conta no link que a Camila colocou, selecionar talvez uma turma ou 2 turmas para fazer um teste piloto, né? Vocês vão corrigir conteúdos de forma muito mais sistemática, muito mais organizada, muito mais rápida, através dessa ferramenta. E, através das estatísticas, vocês também terão ali um parâmetro do que possivelmente destacar, como que vocês podem possivelmente mudar a aula em relação ao conteúdo que foi elaborado e colocado ali para o aluno, ok? Então, novamente, muito obrigado, professores. Não se esqueçam, então, de visitar a página do Gradescope na Turnitin, aqui na página específica da Turnitin. Novamente, a Camila colocou o link. Se vocês precisarem de mais informações, então, por favor, visitem www.turnitin.com/pt de português, e dúvidas adicionais, por favor, enviem um e-mail para turnitinbrasil@turnitin.com, ok? Gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês. Desejo um excelente final de semestre, boas festas, e possivelmente nos vemos no ano que vem. Obrigado.